Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo de aula de Geografia e hoje nós vamos trabalhar a nossa temática da região Sudeste. Como vocês sabem, nós sempre fazemos isso, todas as vezes que nós vamos falar sobre as regiões, alguma região, nós relembramos as 5 regiões do Brasil, que são a região Norte, a Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. São as 5 regiões que compõem o nosso querido Brasil. E hoje nós vamos trabalhar especificamente a região Sudeste. Na região Sudeste nós temos 4 estados. Essa região é composta por quatro estados, que é o estado do Espírito Santo, o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A extensão territorial da região Sudeste é de 924.511,3 km². Na verdade, a região Sudeste é a segunda menor região do Brasil. Ela só é maior do que a região Sul. A região Sudeste, ela limita-se com, das 5 regiões, né, das outras 4, ela limita-se com todas elas, exceto a região Norte. Então, ela limita-se com o Sul, com o Centro-Oeste e com o Nordeste. E ao leste, que fica, ela é banhada justamente pelo Oceano Atlântico. Como vocês viram, os estados que compõem a região Sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar dela ser a segunda menor região do Brasil, ela tem uma concentração populacional muito grande. Na verdade, na região Sudeste está concentrada a maior população do Brasil. Você tem ideia, a região Sudeste ela tem 80.364.410 habitantes. Ou seja, a quantidade de habitantes da região Sudeste ela totaliza 42,2% do total de todo o território nacional. Ou seja, ela é quase a metade de toda a população brasileira. Está na região Sudeste. Aí nós colocamos a população de cada estado de acordo com o censo do IBGE de 2010. Aqui, ó, o Espírito Santo tem mais de 3.500.000 habitantes. Minas Gerais, mais de 900 milhões e 500 mil. Rio de Janeiro tem quase 16 milhões de habitantes. E São Paulo, que é a maior cidade em termos de população, o estado mais populoso do Brasil, é o estado de São Paulo, ele tem mais de 41 milhões de habitantes. Com relação à densidade demográfica, que é quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, a região Sudeste também é a que tem a maior densidade demográfica do Brasil. Pra você ter ideia, ela tem 87 habitantes por quilômetro quadrado, fazendo a média de todos os 4 estados. E o índice de urbanização, se cidade, a área urbana, que são na verdade cidades, questões urbanas, tem a urbana e a rural, a região Sudeste ela tem mais de 92% de urbanização. Como a densidade demográfica é alta, é a maior do Brasil, em termos de região, nós pegamos a densidade demográfica de cada estado da região Sudeste. A menor das 4 é Minas Gerais, ela tem 33,4 habitantes por quilômetro quadrado. Por que isso? Porque ela é muito grande, o estado de Minas Gerais ele é muito grande. Espírito Santo é o segundo, com 76,2 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, ela tem 166,2 habitantes por quilômetro quadrado. E Rio de Janeiro, por ter um estado pequeno e bem populoso, ele tem 365,2 habitantes por quilômetro quadrado. Porque ele é pequenininho e a população é grande. Na região Sudeste, nós temos o quê? 1.668 municípios nos 4 estados. Né? E ela apresenta um índice de violência muito grande por conta da população, por conta de pessoas de várias outras regiões para morar
na região sudeste, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. E a taxa de desemprego também é muito grande. Apesar de ter muito emprego lá, mas a quantidade de empregos é alta. Aí nós pegamos a quantidade de municípios de cada região. Vendo aí, ó, no Espírito Santo nós temos 78, no Rio de Janeiro 92, em São Paulo 645 e em Minas Gerais nós temos 852 municípios. E nós pegamos duas charges com relação à violência e à taxa de desemprego. A primeira é com relação à taxa de desemprego, a violência, aí diz aqui, dois ladrões chegaram no estabelecimento e estava lá o anúncio, estabelecimento fechado. Aí o motivo, cansei de ser assaltado. Aí o primeiro assaltante disse, estranho, o cara parecia tão bem disposto quando eu estive aqui ontem pela manhã. Aí o segundo, que foi para roubar também, ele disse, quando passei mais tarde, à noite, também. Ou seja, eles passaram lá para roubar e os caras demonstraram também, claro, que não vai fazer nada para não morrer. Entendeu? E eles acharam estranho chegar lá e agora eles fechou o estabelecimento. Né? Realmente, quem aguenta ser assaltado constantemente. E com relação ao desemprego, estava uma campanha de vacinação, as pessoas foram se vacinar de um determinado vírus, e o senhor foi tomar vacina e disse, tem vacina contra o desemprego? Ou seja, que tomar vacina para que nunca mais ficasse desempregado. Bem interessante. Vamos agora falar sobre o clima. O clima que predomina na região sudeste é o clima tropical úmido e o tropical semiúmido, com geadas ocasionais. Lá não acontece geadas constantemente não, o que acontece mais é na região sul. Acontece algumas geadas ocasionais. Né? E com relação à vegetação, a mata tropical nativa, que é justamente aquela floresta primária, aquela que não sofreu alterações pela ação direta ou indireta do homem, ela foi praticamente destruída com a expansão da agropecuária, em especial para o cultivo do café. Isso aconteceu lá no período colonial, quando os portugueses chegaram. Né? E a vegetação predominante na região, mesmo com toda a devastação dessa mata tropical, a que predomina é justamente a Mata Atlântica. Mas há algumas exceções, como por exemplo a Mata Araucária, que é encontrada tanto no sul de São Paulo, como nas regiões serranas, ou seja, das serras. E em Minas Gerais, no restante de Minas Gerais, predomina dois tipos de vegetação. A caatinga, que está no norte de Minas Gerais, ou seja, pendendo já para o nordeste, e o cerrado lá no oeste. Na região sudeste, está concentrado a maior riqueza econômica do país, entendeu? É o principal responsável por essa geração de empregos, na verdade. De empregos, fábricas, indústrias. A grande maioria se concentra na região sudeste. É porque é nela que se encontram as duas maiores metrópoles do Brasil, que são consideradas cidades globais, que é justamente a cidade de São Paulo, essa imagem está vendo à esquerda, e o Rio de Janeiro, que é a outra que está à direita, vocês estão vendo o Morro do Pão de Açúcar, certo? Então, diante dessa exposição, vocês vão fazer o exercício. Nós temos, não esqueça de fazer o cabeçalho direitinho, nós temos a primeira questão, a segunda, vocês vão marcar a alternativa correta, a terceira, vocês vão responder a pergunta, a quarta, você vai marcar as afirmativas corretas, de acordo com a região sudeste. Na quinta questão, vocês vão marcar a alternativa correta com relação à vegetação que predomina na região. E a sexta questão, para encerrar, vocês vão fazer como nós fizemos na região norte e nordeste. Vão colocar o nome dos estados, as siglas e as capitais, certo? Então, termina aqui a nossa aula. Que vocês tenham uma boa aula, que vocês façam um bom exercício. E não esqueça, na dúvida, é só entrar em contato conosco, ok? Tchau, tchau.